E agora é hora de entrevista aqui no Olá Curiosos e eu vou conversar com o professor Alexandre Sagiorato. Ele é professor do curso de música da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Trabalha na formação de professores de música e nas áreas de história e guitarra. É apresentador do programa Art Rock da rádio da universidade, da UPF. Alexandre é integrante da banda de rock Máquina a Vapor e autor de 2 livros, Anos de Chumbo, Rock e Repressão durante o AI-5, que foi sua dissertação de mestrado, e Barra Rock, Sons da Contracultura Brasileira, das décadas de 1960 e 1970, sua tese de doutorado. O professor Alexandre, que durante a entrevista só vou chamar de Alexandre, publica muitos vídeos curiosos em suas redes sociais. É muito divertido, gente, um melhor que o outro. E veio aqui para contar algumas dessas curiosidades. Eu já vou começar pedindo uma que eu vi recentemente no canal do Alexandre. Bom dia, Alexandre. Afinal de contas, o grupo brasileiro Secos e Molhados é que imitava o Kiss ou era o contrário? O Kiss que imitava os Secos e Molhados, hein? Bom dia, Marcelo, tudo certo? Pois é, essa é uma discussão bem polêmica, né? Eu postei um vídeo esses dias falando sobre isso. E as questões assim, ó, os Secos e Molhados é certo que não imitou o Kiss, porque os Secos e Molhados veio antes, né? Como formação da banda e tudo mais. A gente tem que entender que o mundo naquele momento não tinha internet, né? Não tinha todos os mecanismos que a gente tem hoje para saber o que está rolando no mundo inteiro. Mas, se o Kiss realmente imitou os Secos e Molhados, é uma boa colocação, porque o Ney Matogrosso afirma que sim, né? Porque o Ney Matogrosso e os Secos e Molhados, eles foram para o México fazer uma turnê, e nessa turnê, 3 empresários estadunidenses chegaram para o Ney Matogrosso dizendo: a gente adorou o som, adorou o visual, né? Adorou a banda e quer que você faça carreira solo nos Estados Unidos. Mas o teu som precisa ser mais pesado, que é o Kiss, né? Mais pesado do que os Secos e Molhados, né? E aí tem essas questões assim, a gente fica em dúvida, porque, claro, naquele momento ali, muitas bandas também, em outros lugares do mundo, estavam pensando em se maquiar, ou pelo menos, né, ter aquele visual mais andrógeno, assim. Então é complicado, bem polêmico. Vale até uma tese aí de doutorado, alguma coisa nesse sentido, né? Uma pesquisa mais profunda ali. Mas é importante, sim. O mundo sempre escutou a música brasileira, né? O Jim e o Paul Stanley, eles chegaram a conversar com o Zé Rodrigues, que era um músico brasileiro que estava envolvido ali, amigo do Ney Matogrosso, dessa galera, que apresentou para eles os Secos e Molhados. Então, né, acho que valeria o Paul Stanley abrir e dizer: ó, sim, a gente conhecia o Secos e Molhados e se inspirou no Secos e Molhados. Muito legal. E vamos falar um pouquinho de rock, Alexandre, que é uma coisa que você adora, fala bastante. O primeiro rock gravado no Brasil foi de uma mulher, é isso? O rock brasileiro começou com as mulheres, né? A gente às vezes não tem essa percepção. A Nora Ney, que era uma cantora de samba canção, foi chamada para fazer a primeira gravação de um rock no Brasil. E ela não, porque então ela tinha envolvimento com o rock. O rock era um estilo, um gênero novo, né, que estava surgindo nos Estados Unidos. Mas como ela tinha uma boa dicção e sabia falar inglês, chamaram ela. E ela foi lá, gravou e tal, e tanto é que ela não fez mais nada disso, assim. Se não me engano, tem até uma música que ela fala "Cansei de rock", que vem depois. Né? Ela não tinha nada, nenhuma ligação. A ligação era a dicção e o inglês. E Falar qual inglês. foi esse primeiro rock? É uma versão do Bill Haley, aquela Rock Around the Clock. Aí ela fez uma versão cantando em inglês mesmo, né? Essa música. Depois, aí que tá a segunda regravação importante, o segundo rock importante no Brasil, também daí vem com mais uma cantora, mais uma mulher, né? Que é a Heleninha. Ela fez daí uma versão em português. Daí ela fez essa composição, essa mesma música, só que cantada em português. Daí se chamou Ronda das Horas. Que Né? Foi uma legal, mas não é versão. porque estava associado a mulheres, não, né? Foi uma coincidência. Não, coincidência. Foi uma questão assim do mercado mesmo, das pessoas ali mais próximas que poderiam ter essa cara de
roqueira no Brasil e tentar gravar esse estilo, né? Era mais uma tentativa de mercado mesmo, né? Alexandre, pode Pode falar, pode terminar. Não, é que depois tem mais pessoas que vão entrando no rock and roll. Um deles é o Calbi Peixoto até, né? Que a gente também às vezes não associa ele ao rock, mas também é uma pessoa que entrou no rock. E tem a Celi Campelo, que é mais uma mulher também que vai entrar depois, né? Então, as mulheres estavam ali, elas gostavam muito do gênero rock and roll. Eu percebo, né, pelo que eu descrevi aqui de você, que o seu instrumento é a guitarra. Você podia contar aquela famosa história da passeata contra a guitarra elétrica? O que foi aquilo? Né? Cara, isso é muito Explica para a curioso. gente. Isso é muito curioso, né? Mesmo assim, eu acho muito curioso, porque com tanta coisa para protestar no Brasil durante a ditadura militar, né? Os caras vão para a rua para protestar contra a guitarra elétrica. Mas, assim, ó, tem um fundo de explicação, ele tem uma explicação que é um pouco mais complexa, mas é que o que aconteceu? Isso aconteceu em 67, né? Então, quem liderou essa passeata foi a Elis Regina, né? E ela chamou alguns músicos para fazer parte. Um dos músicos que estava do lado dela é o Gilberto Gil, que hoje toca guitarra no seu show, desde aquela época, né? Ele se arrependeu em seguida, ele fala. Ele se arrependeu em seguida, que logo em seguida ele já estava com a guitarra na mão, né? Mas a questão era assim, ó, a guitarra representava o imperialismo estadunidense, né? Era ter assim, poxa, um instrumento que representa aquele país que, de certa forma, apoiou os militares, né? Apoiou o golpe. Então, eles contra os militares, querendo a volta da democracia. E aí, então, aquele instrumento era mais ou menos como a gente tem, assim, representando a bandeira dos Estados Unidos, ou talvez o Cadillac, né, um carro estadunidense. Era um sinônimo de um produto vindo de lá, assim, né? E aquele som também do rock também representava isso, né? É muito Estados Unidos. Então eles queriam assim, não, guitarra não. O que interessa para a gente é o Brasil, aquilo que é genuinamente brasileiro. Só que o problema é esse, né? O que é realmente genuíno daqui, né? Em qualquer lugar, essa discussão daí iria muito longe. Né? Aproveitando que a gente está, então, nos anos de chumbo aí, né, que é o título de um dos seus livros, como é que foi a censura às músicas nessa época, Alexandre? Os censores olhavam muito forte na questão da música, porque a música era jovem. Como é que era essa questão bem focada na música, assim? Existia então todo um setor assim formado pelo governo para trabalhavam com a censura mesmo, né? Então você mandava suas músicas para esse departamento. Tinham pessoas que trabalhavam atrás de um balcão, né, pegando as letras, lendo elas e dizendo isso eu aprovo, isso eu não aprovo, com carimbos e tudo mais. Bem burocrático o sistema mesmo. E a tendência era não aprovar nada que fosse ofensivo ao governo. Então, uma manifestação dizendo que você não estava de acordo e queria uma certa mudança, obviamente seria censurado. Mas não era só isso. Aí tem várias questões assim que também envolvem. Por exemplo, se a gente pegar o Chico, o Gil, o Caetano, que tem uma letra mais ligada à música popular brasileira e mais engajada nesse sistema assim de falar, né, de um Brasil que precisa de mudanças e tal, eles eram mais visíveis assim. Então, se chegava uma letra deles, eles já olhavam, né, com um crivo maior. Quando era outros artistas, por exemplo, jovens, eles também se preocupavam com a moral e os bons costumes, né? Então, como se existia assim, a gente tem que ter uma moral e bons costumes colocada pelos militares, que se você chegasse na letra e falasse algo que eles achavam inadequado, aquilo também era censurado. Então, tem música... E as metáforas, Alexandre? Os censores, eles conseguiam pegar as metáforas? Às vezes sim, às vezes não. Então é muito engraçado isso, assim. Tem músicas que você acha assim, cara, isso aqui como que não foi censurado?
sabe? E passava. E outras que você diz assim, não, mas isso não... eu olhando hoje não ia ter, né? Naquele contexto, assim, você diz, não, o censor... mas era muito difícil, porque daí cada pessoa tinha um sensor, né? Às vezes o sensor era uma pessoa tinha uma inteligência maior, ou um crivo maior, o outro sensor que chegava na mão dele tinha uma outra questão, e passava. Às vezes passava, mas metáforas, até gírias, dependendo, podia passar também. E, por exemplo, o cálice, né, é uma metáfora ali, né, do Chico, né, que ele faz ali, né, cálice, no sentido de ficar quieto mesmo, de ter que, né, não poder se pronunciar, né, mas, que foi censurada. Mas, por exemplo, aquela do Raul, que ele fala sobre um novo sistema, sociedade alternativa, ele fala abertamente, assim, né, que ele quer uma sociedade alternativa. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso, obviamente, tinha que ser censurado, e passou, né? Então... Você estava comentando que alguns compositores, né, a censura já estava mais de olho, né? Falou assim, ó, esse Chico, esse Caetano, esse Gil, vamos tomar cuidado. Agora, tem histórias, né? Eu lembro do Chico, usava pseudônimo, né? Não era o Julinho da Adelaide. Isso. Isso ninguém percebia ou rapidamente os censores sacaram que podia estar acontecendo isso? Não, eles recebiam muitas músicas, Brasil inteiro, né? Então não tinha como saber, assim. Eles pegavam depois, quando viam alguma coisa rodando, já talvez uma pessoa ou outra, poxa vida, essa música... Então é ele, né? Mas era muito difícil. E até, assim, uma coisa que a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas, o nome dos censores ainda é meio obscuro. Tem uma música do Léo Jaime, que aí já é nos anos 80, no final, assim, que ele ele faz uma versão do Police, e ele chama a pessoa de Solange. E aí depois eu fui descobrir que existia a Solange mesmo. Sim, Existia a a Solange. censura mais famosa do Brasil. E aí que tá, então, pois é, né? E ele fez, poxa, você vive me cortando. Aí parece que é uma questão amorosa, né? Que ele quer ficar com ela e tal, e ela não quer, mas não é, porque ela estava censurando ele quando ele chegava com as letras lá. Né? Essa foi a principal censora do país. Outro dia, no programa que a gente faz aqui às quintas-feiras, Alexandre, quem te viu, quem te vê, o Magalhães Júnior estava falando um pouco de censura nessa época, e ele comentou que, além dos censores ficarem de olho nessa questão política, depois dos costumes, dos bons costumes e da moral, tinha censor que não gostava da letra, falava, não, isso aqui está mal escrito, isso aqui, né, o tiro ao árvore lá, cortavam, que assim, não, isso aqui está mal escrito, não está bom. E tinha esse lado também meio pessoal, assim, não gostei, tem muito erro, a concordância não está boa. Se cortava, se censurava por causa disso também? Tinha também. E eu consegui depoimentos desse pessoal aí, até com os Mutantes. Tem uma música dos Mutantes que ele fala, se chamava Cabeludo Patriota. E aí, então, óbvio que isso já ia dar problema. Mas a questão é que, na letra, ele fala que o cabelo dele é de purpurina, verde e amarelo, alguma coisa assim, né? E aí, só que na letra original tinha a palavra caspa. E aí o censor disse, não, caspa não. Não. Só que imagina assim, ó, você ser chamado muitas vezes, né? Aí você vai até lá, senta lá para conversar, e os caras com a letra dizendo, olha, cara, isso aqui não dá e tal. Caspa, não. Então, cara, caspa não dava, né? E essa do Tira ao Álvaro também, né? Eu também consegui o documento, tá no meu livro, que tá lá a censura mesmo, não. Eles acharam de mau gosto. Botavam lá, né, o carimbo, não aprovada por motivo mau gosto. Eu fui assistir a exposição sobre a Rita Lee aqui no Museu de Imagem e do Som, em São Paulo, e tinha uma parte que falava só das letras censuradas dela. Não se podia falar nem sobre menstruação, né? Se cortava isso, era um negócio, né, que poderia ser um serviço até falar sobre isso. Não, era proibido, né? Tinha umas coisas
exato. Tem uma da Rita Lee que eu também analisei, que era Papai Me Empresta o Carro. Foi censurada porque dizia, nem dizia, mas estava escrito assim, que essa composição demonstra que vai ter sexo no carro. Né? Então, Exatamente. porque ela diz assim, né, que ela precisa do carro emprestado do pai, se não me engano, né? Papai me empresta o carro, tô precisando levar minha garota ao cinema, não cria um problema. E aí, então, não liberava. E tem um monte de artistas bregas também que foram censurados, né? Que é importante também, que a gente pensa assim, só os caras militantes, mas não, né? Dentro do rock, dentro da música brega, em vários estilos. Odair José, né? O Odair José com o Pare de Tomar a Pílula, já contou aqui para gente também que penou para conseguir aprovar a música. Tem de Exato. tudo. Saindo um pouquinho da censura, Alexandre, que o negócio aqui vai longe, né? Uhum. Como no tempo da Jovem Guarda, você que tem aí, estudou todos esses períodos, no tempo da Jovem Guarda, como era a relação do pessoal da Jovem Guarda e da MPB? Tinha rivalidade? O que rolava entre eles? Tinha bastante rivalidade, que tem a ver também com essa questão da passeata, que a gente falou antes, no sentido de que a Jovem Guarda, dentro dos festivais, da era dos festivais, representava uma parte, né, da população brasileira, enquanto que o pessoal da MPB representava a outra parte. Por conta do Roberto Carlos, principalmente, né, que ser o líder ali da Jovem Guarda, e os seus depoimentos, que eram mais conservadores, e muitas vezes ele fugia, né, quando perguntavam para ele sobre política e tal. Consegui até umas entrevistas dele na época também, perguntando assim, tu é direita ou esquerda? E ele, pô, sou Vasco da Gama, bicho. Né, ele dava aquela... saía, né? E então esse lado mais apolítico, assim, deixava os caras da MPB meio chateados. Dizer, poxa, ele tem um grande espaço, enorme espaço, um programa de TV e tudo, e não está utilizando isso para ajudar nós aqui, né, nessa contestação contra o governo e tal. Então existia essa rixa, assim, e até a plateia muitas vezes entrava na onda, né? Parece que tem situações que, se a plateia estava muito a favor da Jovem Guarda, poderia, às vezes, em certos momentos, chegar e dizer, oh, será que esses caras são... Existia um pensamento, será que eles são mais conservadores mesmo, real, assim? Será que eles entenderam a proposta da Jovem Guarda e entenderam a proposta do pessoal da MPB, né? Que era um pouco mais aberto e falava mais dos problemas da situação, né? As situações do Brasil, assim, desde o interior até a capital, né? Então tinha essa rixa. E essa passeata, ela tem a ver com os programas de TV que existiam na época também. O Fino da Bossa, né, da Elis, e a Jovem Guarda do Roberto. Então, o Roberto estava ganhando espaço na mídia. E a passeata também vem para dizer assim, a gente quer tirar um pouco a guitarra, que é o imperialismo estadunidense, e é esse lado ao mesmo tempo, olha que contraditório, né? Está representando no Brasil a questão mais conservadora, né? E apática, assim, que é a Jovem Guarda. Então a gente precisa do espaço da música brasileira. E é isso que existia, assim. E o tropicalismo, quando entra nessa história, acontece o quê, né? Tem esse caldeirão aí entra o tropicalismo. O que acontece, Alexandre? Aí que é a questão, o tropicalismo chega para dizer assim, vamos juntar os dois, né? Os dois lados. Não existe só a música brasileira, genuína, e não tem por que o rock brasileiro não ter o envolvimento com a música brasileira. Né? Se a gente pegar assim, fazer uma comparação, ó, o Roberto estava muito na onda de fazer Beatles, quase assim, né? Nessa onda de músicas parecidas com Beatles na fase Iê, 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 que já era um pouquinho atrasado. E a MPB, por outro lado, fazendo baião, bossa nova, samba. E quando o Gil, mesmo ele foi na passeata, mas, como eu falei, ele se arrependeu no outro dia, né? O Caetano não foi, ele disse que ele só olhou de longe e disse, não, isso não era para mim, né? Mas o Gil foi, e logo em seguida ele escutou o Sgt. Peppers, dos Beatles. E aí ele disse assim, é isso, sabe? Quando caiu assim a ficha, que a gente diz, né? Pô, é isso. É a mistura da música erudita com rock, no caso dos Beatles, a música indiana com rock, e a gente precisa fazer aqui.
Então, é fazer música brasileira com rock. A guitarra, ele viu que a guitarra era um instrumento que ia fazer a ponte, assim, que era o som universal. Foi isso que ele chamou até. A guitarra é o som universal, é um instrumento universal, e a gente precisa passar por ela. E aí que eles montam a Tropicália, né, como movimento e tal. E aí, nesse contexto, começa a surgir esse som que é muito diferente de tudo que existiu naquele período, né? Misturando samba com guitarra, né? Pandeiro e cavaquinho e rock and roll. Então, era muito inusitado pro período. E um dos grupos que representa bem esse período foi os Novos Baianos. E como você responde curiosidades, como eu faço aqui, eu imagino que tem muitos seguidores que ficam te mandando perguntas pelo direct, né? Então, assim, professor Alexandre, se esses são os Novos Baianos, quem eram os Velhos Baianos? Existiu um grupo chamado Velhos Baianos? Né? Grupo não, né, Alexandre? É bacana isso, né? Os Novos Baianos, eles entraram nessa corrente, assim, de formar um novo perfil de músicos que viria substituir os velhos baianos, então, que seria o Gil e o Caetano, né? Quando eles foram exilados. E, claro, Tom Zé também, tem mais gente lá da Bahia, né? Os Novos Baianos, eles vieram com essa ideia de seguir na Tropicália, mesmo que o movimento e os líderes não estivessem mais aqui, mas eles iam continuar, da sequência, né? Então, foi esse o propósito. E é legal que, ao mesmo tempo que eles estavam imbuídos disso, os Mutantes já tinham tocado antes, né, com o Gil e o Caetano, e estava no meio ali, né, com esse pessoal, e aí, então, essas duas bandas serviram de base, assim, vamos dizer, para que um rock iniciasse nos anos 70, muito ligado à Tropicália. E é esse rock que eu pesquiso, né, nos livros e que no mestrado, doutorado. Então é esse rock que eu me orgulho assim de ter, de certa forma, assim, ido atrás desse pessoal e pegado assim, eu ia dizer resgatar, mas não é bem assim, mas tu buscar coisas desse período e trazer à tona, porque eles são muito esquecidos, assim. Eles não, imagine como era fazer rock na ditadura, era muito difícil. Eles gravavam pouco, não tinham espaço para tocar, né? Então, aí eu comecei a trazer bandas que não tiveram um disco só ou dois, assim, e que as pessoas praticamente não conheciam. Então, eu me orgulho bastante. Para a minha geração, que foi adolescente ali nos anos 80, Alexandre, a gente tinha a sensação que o rock, né, com aquelas bandas que estavam surgindo forte no Brasil nos anos 80, que ali foi o começo do rock brasileiro. Então você está dizendo que não, né? A gente teve na década anterior rock, né? E eu queria que você desse exemplos, contasse quem foram esses grupos ou esses roqueiros dos anos 1970. É bacana isso. Assim, ó, o rock, ele, como eu falei, ele iniciou nos anos 50 igual, de uma forma simples e tal. Quando chega nos anos 60, tem a Jovem Guarda, que é rock, sim. A gente tem que dar todo o valor pro Roberto, o Erasmo, esse pessoal foi importante, sim, né? Mas quando a gente chega nos anos 70, a barra era muito mais pesada. Até por isso que eu intitulei meu livro de Barra Rock, no sentido de barra pesada, né? Essas bandas eram, então, os Mutantes, Secos e Molhados. Tem mais duas que são mais famosas, que é o Raul Seixas, óbvio, né? Que todo mundo conhece, que também começou ali. E os Secos e Molhados, que a gente falou, que eu considero uma banda de rock também, né? Secos e Molhados você falou duas vezes. Faltou algum ou não? Desculpe, então, Mutantes, Novos Baianos, Novos Baianos. Raul e Secos e Molhados. Esses são os Certo. mais conhecidos. Mas tinha uma série de bandas, assim, como Moto Perpétuo, uma banda chamada Recordando o Vale das Maçãs, bem curioso esse também, nesse nome. O Terço, que é um pouco mais conhecida, talvez, né? A Casa das Máquinas, Vímana, tinha uma banda chamada Joelho de Porco, tem uma outra banda, o Bicho da Seda, Liverpool, aqui no sul também, né? Essas duas, junto com o Almôndegas. E é uma série, o Peso, Barca do Sol, Ave Sangria. Então é uma série de bandas espalhadas pelo Brasil, né, fazendo rock e gravando um disco ou outro.
E O, dali o, sai um... Não, pode falar. o Almôndegas é o que virou o Cleiton e Cledir, de onde eles saíram, não é? Isso, exatamente. E O, Mo... O Vimena quem que era? o Vimana era o Lulu Santos, o Lobão e o Richie, aquele do Menina Veneno, né? Uhum. Que foi muito conhecido nos anos 80. Então imagina, ó, todos esses caras tiveram um trabalho gigantesco nos anos 70, praticamente não conseguiram gravar, não ganhavam dinheiro. Aí quando tem o fim da ditadura, abre as portas e esses caras se lançam em carreira solo. E aí dá certo, né? Claro, muda o som também, né? A sonoridade dessas bandas aqui, elas estão muito mais ligadas ao rock progressivo, essa mistura da Tropicália, né? Então, misturar música brasileira com rock, tem uma coisa de blues, tem coisas de música erudita no meio e tal. E o Lulu Santos, por exemplo, é bem mais pop, né? A gente vê o trabalho dele depois, mais pop. Mas o início tá ali. O Cleito Cledir, então, nos Almôndegas, aquela banda O Terço vai se tornar o 14 Bis, Uhum. né, com Flávio Venturini. Tem o Moto Perpétuo também, quem era o líder era o Guilherme Arantes, que também vai fazer muito sucesso nos anos 80. Né? Então tem uma série de artistas que eles estavam ali, né? A Rita Lee veio dos Mutantes, teve Tutti Frutti, depois carreira solo. Nos anos 80 ela faz muito sucesso também, a Rita Lee, né? Então é uma série de músicos que na sua adolescência estavam ali, tentando fazer rock em plena ditadura. Né? E a sua banda, Máquina a Vapor, tem alguma referência desses anos 70? Tem total, tem total. É, eu posso mostrar os Claro. vídeos, né? Os discos. Eu tenho os discos aqui. Até a gente faz aqui, ó, com uma arte toda especial, assim, para simbolizar justamente essas questões ligadas aos anos 70, assim, né? Então, ela é uma banda de rock progressivo e que tem aquelas músicas longas, que mistura música erudita e tal, né? É uma formação aqui de Passo Fundo, eu conheci eles na faculdade fazendo música também, então a gente tem uma amizade desde lá. E tem assim, vamos dizer assim, uma, eu adoro, a gente adora o Pink Floyd, né? Bandas assim como o Yes, Rush, e dá para ouvir, se vocês quiserem ouvir, né? Quem quiser ouvir, dá para ouvir também no Spotify, tem as músicas lá, Que né? legal. E o programa, o Art Rock, também está na internet? Como é o programa? O Art Rock daí ele já é mais regional aqui da universidade, né? A rádio da universidade. Aí eu vou ali, gravo os programas toda terça às 10 horas. Tem um programa que é sobre rock progressivo, basicamente, blues. Eu toco aquilo que normalmente não toca em rádio comercial, assim. Então, Uhum. tento resgatar um lado B de uma banda X lá e trago para tocar. Eu tô com um canal bem legal também, além de ter o meu, né, os meus, assim, o meu perfil e o meu canal, que posso falar depois. Ah, não, Eu mas já aproveita. Vamos lá, já agora aproveitar. aproveita. Então tá, o meu canal é História da Música com Alexandre Sajorato, tá? No, Que a no gente está YouTube, colocando aqui na tela também. tá? E aí eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Prof. Alexandre Sajorato. Então lá eu coloco vídeos mais curtos, né, no Instagram. No YouTube, vídeos mais longos, então falando sobre a passeata contra a guitarra, tem um vídeo lá falando. Sobre a história do Elvis na infância, tem vídeos sobre Paganini, Beethoven. Eu adoro a história da música em geral, eu dou aula desde a antiguidade até os dias de hoje, então eu falo meio de tudo, assim, misturo, sabe? Cartola, Pixinguinha e Elvis ao mesmo tempo, Beatles e tal. Para quem E, está e é acompanhando a gente nas plataformas de áudio, o Sajorato é com dois Gs, tá, gente? isso, Sajorato com dois Gs. Quem está acompanhando no YouTube, no Facebook, já está vendo aqui o gerador de caracteres com o nome certinho. Mas para quem está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud, Prof. Alexandre Sajorato, Sajorato com dois Gs. E aí o perfil, esse que eu comecei agora a trabalhar num canal chamado Musicalidade, também, que é bem bacana, tem muitos seguidores lá no YouTube e também Instagram,
E logo, logo a gente vai começar uma série de podcasts também para trabalhar aí com entrevistas com músicos, de modo geral, assim, né? Então é para trabalhar também com a história da música, que é aquilo que eu adoro, assim. Você tá igual eu, Alexandre. Tem uma hora que eu chego aqui em casa e falo assim: bom, gente, agora deixa eu ir lá trabalhar para o Mark Zuckerberg. Tô bem Não é? nessa. Agora deixa eu ir lá trabalhar para o Mark Zuckerberg, né? Vamos lá. E aí fica gravando, e falando, e fazendo. Você tá na mesma pegada. E é muito legal porque o Alexandre investe nessa área de curiosidades também. Então fica o convite para você acompanhá-lo. Vamos repetir então. Tem o Prof. Alexandre Sajorato, está no Instagram, né? Que é onde eu estou te acompanhando ali. O Isso. Musicalidade é no YouTube. E Isso. tem a história. Fala de novo da história. História da Música com Alexandre Sajorato. Esse é Aqui onde? também é no YouTube. No YouTube também. Então, quem está acompanhando, eu estou falando e a gente está colocando aqui os nomes para você depois, né, quando termina o programa, fala, peraí, não anotei, aí você volta no YouTube ou no Facebook, volta e pega esse trecho que está tudo explicadinho. E a gente teve essa aula com o Alexandre aqui, é um aperitivo para você acompanhá-lo, e vou repetir os 2 livros do Alexandre, Anos de Chumbo, Rock e Repressão durante o AI-5, a gente está mostrando a capa, que foi a dissertação de mestrado do Alexandre, e Barra Rock, Sons da Contracultura Brasileira, das décadas de 1960 e 1970, que foi a tese de doutorado. Alexandre, muito obrigado pela conversa, sensacional. E continue ali, vamos continuar nessa pegada de passar curiosidades para as pessoas. Estamos juntos nessa, tá bom? Eu adorei teu canal, teu perfil ali, estou acompanhando sempre. Então, parabéns pelo trabalho e eu tô honrado de estar aqui conversando contigo. Valeu mesmo. Que legal. Então vamos lá para o Mark Zuckerberg, vamos continuar fazendo. Muito obrigado, viu, Alexandre? E agora nós vamos mostrar aqui no Olá Curiosos que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver?